Aí tem história. Bom dia, professor Ward Marx. Bom dia, Marcelo, e olá, curiosos. Professor Ward Marx, qual será o tema da nossa conversa de hoje? Então, na semana passada, a gente falou do dia do bibliotecário e tal, e nós falamos do camarada que simboliza a profissão, Manuel Bastos Tiga e tal. Mas eu senti que ficou faltando coisa. Opa, tipo o quê? É assim, bom, é que biblioteca, para mim, é uma coisa muito séria, acho que para você também, né? Eu Sim, passei totalmente. boa parte da minha vida dentro de biblioteca. Então, assim, para falar do assunto biblioteca, eu passaria o resto da vida falando, mas, ok, falar da Biblioteca de Alexandria eu acho legal, porque aí tem história. A gente não vai falar sobre qualquer biblioteca, né? Nós vamos falar sobre uma das mais importantes bibliotecas da história. Então, Sim, já estou feliz com o tema. E é sim. importante dizer que ela é uma das mais famosas do mundo, por quê? Ela é a primeira, ela foi a maior, por que ela tem essa importância? Tá, não. Bom você ter levantado isso, porque como ela é bem antiga e é muito importante, é a primeira. Não, ela não é a primeira. Olha só, apesar da palavra biblioteca ser grega, formada de duas palavras gregas, biblio, livro, teca, o lugar onde se guarda livro, biblioteca. O lugar onde primeiro surgiram bibliotecas foi muito tempo antes da Biblioteca de Alexandria, foram assim milênios antes dos livros. Os primeiros livros, chamados de códices, eles surgiram no começo da era cristã. E a biblioteca que é considerada a mais antiga, que é a biblioteca de Ebla, na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, tem registros de cerca de 2.500 anos antes de Cristo. Mas então, peraí. Então, vamos devagar. Vamos na ordem. Era uma biblioteca, mas não existiam livros ainda. Não, uma Explica hora isso chega direito. livro, né? Vamos deixar espaço aí para eles. Não. É que não existiam livros tal como os conhecemos. Mas o acervo dela era material escrito, mas era um material escrito em placas de argila, escrita com caracteres cuneiformes, que são letrinhas em forma de cunha, que é uma das primeiras escritas da humanidade. E a biblioteca de Alexandria é dessa época? Não, é bem mais recente. Eu estou falando dessa de Ebla de 2.500 anos antes de Cristo. A de Alexandria foi fundada em 283 antes de Cristo. Tá bem mais recente. Só que ela se tornou a biblioteca mais famosa na antiguidade. Mas, ok, vamos ver por quê. Como o nome diz, ela foi fundada em Alexandria, uma cidade do Egito, pelo rei que recebeu o cargo de presente do próprio Alexandre o Grande, que tinha fundado a cidade de Alexandria em homenagem, adivinhem, a quem? A ele mesmo. Esse rei era um dos chefes do exército de Alexandre, falou, tá aqui, fica com o Egito para você. Era o rei Ptolomeu I que fundou a dinastia Ptolomaica. Só de curiosidade, é dessa família ptolomaica que vai surgir séculos depois a Cleópatra. Era da família do Ptolomeu. Mas aí, esse rei, ou faraó, para lembrarmos que estamos no Egito, ele mandava emissários para tudo quanto é lugar, todos os reinos conhecidos, mesmo distantes e tal, buscando publicações. O que tivesse de texto registrado em algum lugar, os emissários traziam. E outra, Alexandria ficava à beira-mar, ali no Mediterrâneo, e era um porto importante. Era lá que ficava o famoso Farol de Alexandria, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uhum. Era um porto importante é bom. Era um porto importante e a ordem era, navio que atracasse ali, os emissários do rei entravam no navio, pegavam todo o material escrito, livros de qualquer espécie,
levavam para a biblioteca, copiavam e devolviam as cópias. Ficavam com os originais e devolviam as cópias. Com isso, a biblioteca chegou a abrigar mais de 500 mil volumes. E a biblioteca era assim aberta ao público? As pessoas podiam ir ver, consultar? Era assim? Médio, não era exatamente assim. Por quê? Vamos lembrar que muitos desses livros eram exemplares únicos, não tinha edição com 500 mil exemplares, não. Cada livro ali podia ser o único no mundo. E em geral, eles eram muito frágeis. Eu estou falando livros, mas em geral eram papiros, que o papiro é um antepassado do papel e era frágil. Ou pergaminhos. Pergaminho durava mais porque era feito de couro. Mas ainda assim é um negócio que não dá para ficar manuseando muito. E eram escritos à mão. Então não dava para todo mundo que quisesse manusear. Mas, de diferente, ela servia como um centro de difusão de conhecimento, quase como uma universidade, um centro de pesquisa. E gente famosa estudou, pesquisou e ensinou por lá. Por exemplo, quem, assim? Só citar alguém. Assim, filósofos, matemáticos, astrônomos e tal. A minha favorita, para citar um caso, é Hipátia, ou Hipácia, como também é pronunciado o nome dela, que foi considerada a primeira mulher matemática da história, no sentido de ser uma cientista dedicada a pensar e ensinar ciência. Ela nasceu ali, em Alexandria mesmo, já na era cristã, no 355 da era cristã, que é século IV, filha de Theon, que ele também era um matemático que foi diretor da biblioteca de Alexandria. E ela morreu de maneira trágica, ela foi linchada por intolerância religiosa. Os cristãos a lincharam porque não aceitavam a ciência que ela defendia. Para ter uma ideia disso, ela estudou o trabalho de um cidadão chamado Diofanto de Alexandria. Tem bastante Alexandria aí, né, na história. Diofanto de Alexandria, ele era dali mesmo. Este cara era do século III a.C. e é considerado apenas o pai da álgebra, pois a tese dela era pegar este conhecimento do Diofanto e casar com a filosofia do neoplatonismo. É um negócio profundo, complicado, e ela era muito boa nisso. Ela, ali na biblioteca de Alexandria, ela ensinava matemática, medicina, filosofia, e ela chegou a ser diretora, ocupou o cargo que era do pai dela, né? Diretora da Academia de Alexandria, que funcionava ligado à biblioteca. E Vardi, eu fico imaginando, né, pelo seu relato, que seria o máximo hoje se estudar esses relatos dela. Esses livros chegaram aos dias de hoje? As pessoas têm acesso a isso? Os dela, da Hipátia? Não, infelizmente, a gente conhece o pensamento dela, alguma coisa, pelos relatos dos alunos dela, dos discípulos dela e tal, que a respeitavam demais. Então a gente tem relatos que mostram o que ela fazia, o que ela pensava, por onde ia o pensamento dela. O que ela escreveu mesmo a gente não tem nada, porque foi destruído num dos incêndios da grande biblioteca de Alexandria. Num dos incêndios, então foi mais de um. Foi. Pelo incêndio grande, pelo menos 3. Fora ondas de vandalismo instigadas pela igreja. Nesse negócio de conflito de igreja e ciência, de vez em quando aparecia algum líder religioso e falava, vamos tascar a biblioteca. Então os caras entravam, destruíam coisas e tal. O último incêndio foi já no século VII da nossa era, da era cristã. E foi pela ordem de um califa, já na invasão muçulmana e tal, o califa Omar I. Embora no Islã a gente tivesse
assim, excelentes bibliotecas. E tem uma frase que é atribuída a esse Omar I. Não é uma frase... Hoje a gente sabe que é muito difícil que ele tenha dito nesses termos, mas a frase é muito interessante, que é, quando ele teria dado a ordem para tocar fogo na biblioteca, e ele teria dito o seguinte: se esses livros estão contra o que a palavra de Alá, que está no Corão, devem ser destruídos. Agora, se eles estiverem a favor do que está no Corão, eles são supérfluos, porque são inúteis, já está lá, pode destruir mesmo. Não há registro de ter dito isso, mas como slogan da intolerância, e eu citei aí duas, uma cristã e outra muçulmana. Como slogan da intolerância é... É louco, né? Como as coisas não mudam, né, Vardi? O perigo dos livros, né? O perigo das ideias continua tudo igual, né? Por sorte a gente tem biblioteca, né? É impressionante. Você fazendo esse relato, falou, gente, não mudou nada, o mundo não mudou nada. E esse foi o último incêndio, aí botaram fogo mesmo e acabou a biblioteca. Aí acabou. Acabou. Esse daí do século VII acabou porque ela cresceu tanto, eu falei 500 mil exemplares, mas era tantos volumes, tanto material, que eles... É incrível falar isso. A Biblioteca de Alexandria tinha filiais em Alexandria, e tinha centro de pesquisa, não era só um prédio, tinha outro, então tinham mais de 500 mil volumes. E este último, e assim, as filiais foram destruídas mais facilmente, e a grande biblioteca, o grande prédio, esse foi toca fogo aí, foi incêndio, não foi acidente, foi um incêndio criminoso mesmo. E hoje tem alguma coisa, eu acho que perto de Alexandria não, mas qual seria hoje a maior biblioteca do mundo? Só para a gente comparar, assim, assim, ó, antes essa era a maior e hoje nós temos essa, só para a gente ver o tamanho das duas, assim. É interessante você ter perguntado isso, porque é uma biblioteca gigantesca, é a maior do mundo mesmo, hoje em dia, e ela cresce do mesmo jeito que cresceu, com a mesma metodologia, digamos, da Biblioteca de Alexandria. Onde aparecer alguma coisa escrita de original, não sei o quê, eles levam para lá. É a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, que tem... Aí livro, disco, vídeo e tal, peças do acervo. Estamos falando de mais de 100 milhões de peças que cresce, um acervo que cresce à razão de cerca de 2 milhões de peças por ano. Entre livros, vídeos e tal, outros suportes. E esse é um prédio também, Vardi? Como é que é? E lá no Congresso americano é um prédio principal. Assim, como toda biblioteca, tem depósitos, nem todos os livros ficam expostos ali. Eles têm livros raros, assim, a Bíblia de Gutenberg, assim, daquela primeira leva de livros impressos, né, no mundo, tem lá. Não está aberto à visitação. Isso ali mistura biblioteca, museu, muito parecido com Alexandria. Biblioteca, museu, centro cultural, centro de pesquisas e tal. É isso. Olha, adorei saber. Adorei saber. Ótimo. Vardi, terminamos? Sim, é isso. Por hoje está. Então você volta na semana que vem. Se quiser continuar falando de biblioteca, eu topo, mas se quiser mudar também, eu gosto igual. Ótimo. Vou escarafunchar algum assunto novo por aí, que pode até ser de biblioteca também. É isso. Grande abraço, Vardi. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Grande abraço.